A paz do Senhor, queridos, é um privilégio poder estar com os irmãos nesse dia e compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Nós vamos compartilhar nesse devocional Gotas da Palavra, um texto que está em João, no capítulo de número 3, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. João, capítulo de número 3, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Queridos, é um texto bem conhecido dos irmãos, um texto onde o Senhor entra em um diálogo ali com Nicodemos, e eu queria aqui pontuar algumas coisas importantes nesse texto. Primeira coisa é que Nicodemos ele era um homem, era um dos principais dos judeus, como diz no versículo de número 1. Então, Nicodemos era um homem que tinha um cargo importante, ele era um fariseu, ele tinha um envolvimento ali com o povo muito grande, tá? Tanto que no versículo de número 2, né, algumas teorias e algumas diretrizes aqui, alguns teólogos dizem que foi por esse motivo que ele se encontrou com Jesus à noite, no cair da noite, né, na calada da noite, às escondidas, porque não pegaria bem para a posição que ele ocupava naquele momento, ter um encontro às claras com Jesus. Mas no versículo de número 3, nós entramos, no final do versículo de número 2, nós entramos em um ponto muito importante, que diz assim: sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha só, a visão que Nicodemos tinha de Jesus. Ele declara para Jesus, no encontro que ele teve, ele diz: olha, eu sei que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque não é possível, não tem como um homem comum fazer os sinais e as maravilhas que o Senhor tem feito se Deus não estiver com ele. Então havia um reconhecimento da parte de Nicodemos da posição de Jesus ou do poder de Jesus. Isso é importante você entender. E Nicodemos ele entra nesse diálogo sabendo quem era Jesus e sabendo do poder do Senhor, mas ele não sabia como ele poderia ser participante desse poder, ou presenciar, ou usufruir, ou ter esse poder de Cristo na sua vida. Por isso que no versículo de número 3 em diante, o Senhor fala para ele: olha, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando para Nicodemos, é o seguinte: se você não verdadeiramente reconhecer, se verdadeiramente você não nascer de novo, se não houver uma transformação radical na sua vida, não tem como você ver o reino de Deus. E Nicodemos pergunta para Jesus: mas Senhor, como pode um homem nascer de novo sendo velho? É possível isso? Como pode um homem sendo novo, sendo velho, nascer de novo? Nicodemos não estava entendendo que Jesus estava trazendo para ele um nascer, propondo para ele um nascer espiritual,
algo radical, uma transformação de vida, não um nascimento físico. E pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Querido, muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós questionamos o que Deus tem para nós. Muitas vezes nós não entendemos que para experimentar as maravilhas do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos mergulhar no mais íntimo dele todos os dias da nossa vida. Renunciar ao pecado, renunciar às nossas velhas práticas para viver plenamente para o Senhor. Que nessa noite, ou nesse dia, não sei quando você vai ver esse devocional, mas que você possa abrir o seu coração e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero viver essa transformação na minha vida, eu quero vivenciar essa transformação verdadeira na minha vida, para que eu possa vivenciar o reino do Senhor todos os dias. Querido, Nicodemos tinha muitos questionamentos no seu coração. Talvez você tenha esses mesmos questionamentos. Mas hoje, abra o seu coração e deixe o Senhor ministrar sobre a sua vida. Deixe o Senhor ministrar sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Foi um prazer estar com vocês nesse dia, podendo compartilhar um pouquinho mais desse devocional Gotas da Palavra. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.